E aí, galera, agora que a gente já tem a nossa tela de fases com as fases separadas em três colunas e três linhas, eu vou mostrar para vocês como organizar os dados com as dicas do seu game em um arquivo JS, que assim a gente consegue consultar ele a qualquer lugar do aplicativo. Então, para isso, a gente vai criar um novo arquivo aqui no nosso pasta Resources. Vamos clicar com direito no nosso Titanium, com o botão direito do mouse, vamos em New, File, e aqui eu vou chamar ele de dados.js. Dados porque a gente vai guardar dados aqui dentro dele, tá? Esses dados vão ser guardados aqui, da mesma forma quando a gente faz uma nova janela, que a gente usa o module.exports e cria uma função e retorna essa janela, só que em vez de retornar uma janela, a gente vai retornar um array com todos esses dados. Fica mais fácil quando eu escrever aqui para vocês. Então, function, dados, igual a gente já está acostumado a fazer. E aqui a gente vai usar também o module.exports igual a dados. Ok. Então a gente está criando uma função, a gente está exportando essa função usando o module.exports e a gente vai conseguir ler isso de qualquer lugar do nosso aplicativo. Em vez da gente criar uma variável chamada win e retornar ela igual a gente já está acostumado a fazer, a gente vai criar um array para a gente guardar todas as fases dentro desse array, aí dentro do nosso dados.js. Esse array a gente vai chamar de array de fases. E por enquanto ele vai ser vazio. E aí a gente vai retornar esse nosso array de fases. Ok. Por enquanto ele está vazio. E aqui dentro, entre essas duas linhas, é onde a gente vai criar cada uma das fases e adicionar ele dentro desse nosso array. Vamos lá. A primeira fase que a gente vai criar, então a gente vai chamar de variável fase 1. E aí a gente vai abrir e fechar chaves. No JavaScript, quando a gente abre e fecha chaves, a gente está criando um novo objeto. Esse objeto ele está vazio e ele pode ter a propriedade que a gente quiser e quantas propriedades a gente quiser. É só a gente dar um nome para ela e definir o valor dela. É mais ou menos quando a gente, igual quando a gente cria uma image view ou uma view no Titanium e a gente escreve as propriedades entre chaves, é o que a gente vai fazer aqui. O legal é que a gente pode criar as propriedades que a gente quiser e com o nome que a gente quiser. Então, basicamente, uma fase vai ter um número, que a gente vai dar um número para ele. Então, a fase 1 vai ter o número 1. E ela vai ter uma dica, que é a dica que a gente vai passar para o jogador, para o usuário que está perdido aí no game e está usando nosso aplicativo para se guiar. E essa dica vai ser um texto, vai ser uma string. Lembra que a gente ensinou lá atrás no JavaScript que é uma string, que é um texto que pode ser escrito entre aspas? Então, vamos chamar isso aqui de a dica super secreta da fase 1. Ok, então a gente tem aqui a variável fase 1, ela tem a propriedade número, que é um número que vai representar ela, ou seja, é o ID dela, a identidade dela. É como se fosse o RG dessa nossa fase, então ela é do número 1. E ela tem o texto, que é a dica que você quer dar para o seu jogador. No caso aqui é a dica super secreta da fase 1. Legal. O que a gente não pode esquecer é de adicionar essa fase 1 no nosso array de fases, porque a gente está retornando ele nesse dados.js. Para isso, a gente vai usar o método push do array. Lembrando, o método push, o que ele faz? Ele adiciona esse objeto que a gente vai escrever aqui entre parênteses dentro do nosso array na última posição. Então, se a gente tem 3 objetos, por exemplo, nessa lista que é o nosso array, a gente usa o push, passa o quarto objeto, ele vai ficar por último, lá embaixo. Então, como o array de fases ainda está vazio e a gente vai adicionar usando o push a primeira vez, então ele vai adicionar um na primeira posição. No nosso aplicativo, a gente tem 9 fases, e aqui eu só criei uma. Então, eu vou multiplicar isso aqui, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e vou fazer isso para as outras 9 fases. Então tá, aqui eu copiei, colei e multipliquei as nossas fases. Então eu tenho a fase 1, fase 2, fase 3, e cada uma delas eu renomeei aqui o nome da nossa variável. Então não pode esquecer de renomear elas com o número correspondente, porque senão a gente vai adicionar 2 vezes a mesma variável e isso vai dar um conflito no nosso código. Então tem aqui todas as nossas fases, var fase 5, todas elas têm o seu número, então no caso aqui da quinta fase ela tem o número 5, então cada um tem a sua dica, aqui no caso a dica secreta da fase 5, e lembrando que a gente precisa adicionar elas dentro do nosso array de fases, usando aqui o método push, então adicionei a fase 5 também, e fiz isso até a fase 9. Beleza, então tem as nossas 9 fases organizadas bonitinho aqui no nosso dados.js. Cada uma das fases estão aqui dentro do nosso array de fases e a gente retorna esse array de fases para o nosso código, para a hora que a gente quiser acessar ele de qualquer lugar do nosso aplicativo. Voltando aqui para o nosso fases.js, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai ler
os dados do dados.js, como é que a gente vai ler as fases. Então, por enquanto, eu vou comentar aqui esse nosso alert, ou seja, ele vai ser ignorado por nosso código, porque ele é um comentário. O comentário não vai interferir no seu código. E aí eu vou usar o require. Para isso, eu vou criar aqui uma variável chamada fases. Eu vou usar require e vou passar o arquivo dados.js. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma variável chamada fases. Essa variável vai ser igual ao que o nosso arquivo dados.js estiver retornando. No caso, o nosso dados.js está retornando um array cheinho de fases, com as 9 fases que a gente criou. Ou seja, o nosso variável fases aqui é um array com todas as nossas fases. O bom disso é que a gente pode usar um for para verificar cada uma dessas fases, e aí ter acesso a cada uma dessas fases e todas as informações que ela tem. Então, para isso, a gente faz um for aqui, usando a variável i igual a 0, e menor que fases.length, e mais, abre e fecha chaves. Vou explicar para vocês. Sempre que a gente faz um for, a gente precisa criar uma variável para comparar o valor enquanto a gente está fazendo aí o looping. Então, por isso que a gente precisou criar outra variável chamada i aqui, igual a 0. A gente não pode usar uma outra variável que está em outra função, porque elas não conversam, a gente não sabe qual que é o escopo dessa função. Por isso que a gente teve que criar o var i igual a 0. E aqui a gente usou fases.length. Se o fases é um array, então a gente sabe quantas pessoas, quantos objetos, quantas coisas a gente tem dentro desse array. A gente sabe isso usando a propriedade length, que significa tamanho em inglês. Então a gente está fazendo um loop indo de 0 até o tamanho do array. Então, se o array tivesse aqui, se o nosso dados.js tivesse 100 fases, fases.length seria igual a 100. Nesse caso, como a gente tem 9 fases, aqui o fases.length vai ser 9. Então, nosso array está indo de 0 até 9, varrendo cada uma das fases. Para a gente ter acesso a cada uma das fases, a gente usa fases e, ou seja, a gente está perguntando para o código qual que é a fase que está na posição i do array fases. Ou seja, qual que é a fase que está na posição 0 do array fases. Aí a gente vai aqui e retorna para ele a fase 1, que está na posição 0. Na segunda vez, qual que é a fase que está na posição 1 do array fases. Aí a gente vai retornar a fase 2. Então é assim que a gente tem acesso a cada uma das fases. Com isso, a gente pode usar um console.log e colocar no nosso console, imprimir no nosso console aqui, o valor número de cada uma das fases. Lembra que a propriedade número foi a que a gente declarou aqui, que vai funcionar como se fosse o RG de cada uma das nossas fases? Então, na teoria, o console tem que imprimir para a gente de 1 a 9, porque a gente tem 9 fases, todas elas numeradas de 1 a 9, e a gente está verificando aqui a propriedade número de cada uma delas. Vamos salvar esse código e vamos rodar aqui no simulador de Galaxy S3. Beleza, então nosso aplicativo abriu aqui. A gente tem uma lista com os nossos 9 botões separados aqui em 3 colunas e 3 linhas. E quando a gente clica em um deles, vamos ver o que acontece. A gente clicou, chamou a função abrir fase, que varreu todo o nosso array fases. E aí colocou no nosso console o número de cada uma dessas fases. Então ele colocou aqui pra gente, ó, de 1 até 9, que foi os números que a gente colocou e escolheu para cada uma das fases, a fase 1 até a fase 9. Então beleza, então nosso código funcionou e a gente já tem acesso a cada uma dessas fases. Legal, o que a gente consegue agora é saber qual que é a informação de cada uma das fases e quando o usuário clicar nessa fase a gente consegue pegar aí a dica dela, só dela. Como é que a gente vai fazer isso? Para isso a gente vai fazer um if, ou seja, a gente vai verificar se a fase clicada .id, então relembrando, a gente vai usar o que o e.source.id for igual a propriedade número da fase na posição i do nosso array fases. Então, retomando aqui, só para você entender direitinho. Se o botão clicado, se o valor ID do botão clicado nessa nossa tela aqui for igual à propriedade número da variável na posição i do nosso array fases, então a gente já sabe que a fase clicada existe e qual que é ela. Para isso, a gente vai criar uma nova variável chamada fase selecionada. E aí essa fase selecionada vai ser igual a fases i. Ou seja, se o número da fase selecionada for igual
ao número do botão clicado, a nossa fase selecionada é a fase do momento aqui no nosso loop. É a fase que está na posição I do nosso array. A gente pode apagar isso aqui. E aqui fora do nosso for, a gente pode mostrar a dica da nossa fase selecionada. Fase selecionada, ponto dica, que é a propriedade que a gente colocou aqui dentro de cada uma dessas fases. Vamos salvar o código e rodar aqui no nosso Galaxy S3. Então tá, então a gente tem aqui o nosso aplicativo, a gente tem os 9 botões, e quando a gente clica em um deles, vamos ver o que acontece? A dica super secreta da fase 5. Então a gente já sabe qual que foi o botão clicado e qual fase corresponde a esse botão clicado. E aí a gente já tem todas as informações dele salvadas aqui nessa nossa variável fase selecionada. E aí com isso a gente consegue acessar todas as propriedades dessa fase. Então se a gente tiver a propriedade dica ou a propriedade número, a gente consegue acessar usando aqui o fase selecionada ponto nome da propriedade. Beleza, nesse vídeo eu mostrei para vocês como deixar aí uma base de dados preparada para a gente guardar essa informação de uma forma organizada. No próximo vídeo eu vou mostrar como colocar imagens em cada uma dessas variáveis e exibi-las na tela. Vamos lá, valeu!